E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão da UES, segunda fase, 2022.1, agora com eletroquímica e pilhas. Só um comentário rápido, pessoal. Essa prova foi a prova para você conquistar a sua vaga. Tava bem simples a prova, mais interpretação do que aprofundamento de conteúdos. Então, eu sempre digo e deixo aqui para vocês que não estão na sala de aula com a gente. Tente resolver, não precisa extrapolar, né? Por exemplo, uma prova dessa, se você vinha fazendo o seu dever de casa, resolvendo uma quantidade decente de questões todo dia, toda semana, você teria feito uma excelente prova, tá? Então, quem veio fazendo o básico fez uma excelente prova, pelo menos de química, estava muito boa. Você vai ver mais essa questão aqui como ela é básica, certo? Então, essa questão aqui ela trabalha com pilhas e vamos ver aqui o que é que ela está pedindo, né? Olha só, na sequência, ela seria da prova marcada como prova 1, a questão número 24. Tem a prova 1, 2, 3 e 4. Essa aqui estou me baseando na prova número 1. As baterias recarregáveis possuem a característica de prolongar muito sua vida útil, o que aumenta a relação custo-benefício. A bateria recarregável mais conhecida é a bateria de chumbo, usada nos carros, que, por armazenar energia elétrica, é definida como bateria de armazenamento. Esse tipo de bateria consiste em 6 células, cada uma gerando 2 volts para um total de 12 volts. Por quê? Porque elas estão ligadas em série, né? Cada uma gerando 2, soma tudo dá 12. A reação celular geral é dada pela seguinte reação. Então, o que, é que você deveria fazer isso aqui? Isso aqui é o que está acontecendo na pilha, na célula. Então, você pega isso aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai definir aqui o número de oxidação dos participantes, certo? O participante aqui de interesse é o chumbo. Então, o chumbo aqui no estado sólido, substância simples, o NOx dele, o que é? Zero. Lá, aqui, ó, óxido de chumbo. O que é que está acontecendo? Primeira coisa, óxido de chumbo. É porque já está sofrendo uma oxidação, né? Então já fica ligado nisso. Aqui o oxigênio, menos 2. E o chumbo, que é o do meu interesse, vai ser o quê? Mais 2. Certo? Mais 2. Lá do outro lado, o que é que eu tenho? Chumbo. Como é que eu vou saber o valor do chumbo aqui? Você tem que ter noção dos cátions e ânions mais comuns. Um deles é o SO4. SO4 sempre vai ser SO4, 2 menos. Então, se o SO4, isso tudo aqui, é 2 menos, então aqui o chumbo vai ser quanto? Mais 2. Ah, Unias, e esse aqui? Esse aqui você não olha para esse aqui. Esse aqui não vai modificar o valor do número de oxidação. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? De 0 para mais 2, está acontecendo uma variação de número de oxidação. Né? Está acontecendo uma variação de número de oxidação. Então, aí é o que vai matar a tua questão. Aí é o que vai fazer com que você encontre o item. Tá? Vamos lá. Faz esse rabiscozinho aqui que eu sempre faço, que serve para quase tudo no mundo. 0, mais 1, mais 2. Aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, olha só. Saiu de 0 para mais 2. Saiu de 0 para mais 2, o número de oxidação, numericamente, matematicamente, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando. Se ele está aumentando, ele está sofrendo uma oxidação. Cuidado com o jeito de você falar, que por incrível que pareça, tem muito aluno que perde questão por causa do jeito de falar. Ele fala assim, ele está oxidando. Aí lá na frente ele diz, se ele está oxidando, então ele é o agente oxidante. Então cuidado, ele não está oxidando ninguém, ele está sofrendo uma oxidação. Se ele está sofrendo uma oxidação, aqui você vai olhar o vogal, então ele vai ser o ânodo ou anodo, tanto faz, certo? Ah, Unis, é só isso aqui? É, basta você olhar para isso aqui, ó, vogal com vogal. Tá? Isso aqui resolve um monte de questão, só essa besteirinha aí. Então você deveria anotar isso aí em tudo que é canto, tá? No banheiro, no caderno, para não esquecer. E se acontecesse o contrário? Porque aqui é o seguinte, ó, se esse lado aqui, tá? Se esse lado aqui está sofrendo
uma oxidação, então esse cara aqui, ó, ele é o cara que está sofrendo uma redução, certo? Olha só, se ele está sofrendo uma redução, aí você pensa o seguinte, ó, redução, ó, consoante com consoante, vai ser o meu cátodo. Demorei mais para poder explicar, certo? Mas se você ler a letra A, está trocado aqui não, deveria ser A, aqui B, ó, aqui C e aqui D, certo? O ânodo é feito de chumbo? Sim, o ânodo é feito de chumbo. Por quê? Porque ele está sofrendo uma oxidação. Então, a placa de chumbo está sofrendo uma oxidação. Então, a placa de chumbo que está lá, ela é o ânodo. Correto. E o cátodo é o óxido de chumbo. Corretíssimo. E o eletrólito, que é o que é necessário para a transferência de elétrons, certo? Você tem a bateria aqui, ó. Aí você tem essas placas de chumbo, tá? 6 placas de chumbo aqui, né? Elas vão estar mergulhadas, ó, no ácido sulfúrico, ok? Então ele vai ser o eletrólito. Então tá aqui, ó, o ânodo de chumbo, o cátodo óxido de chumbo e o eletrólito ácido sulfúrico, letra A. Belezinha? Um abraço, tudo de bom, bons estudos. E essa questão foi uma questão em homenagem a um ex-aluno chamado Jean, e quando eu ensinei isso aqui para ele, os olhos dele quintuplicaram de tamanho porque ele entendeu, né? Foi tão bonito ver aquela imagem, né? Ele não acreditava que tinha entendido, né? E depois dessa ele decolou. Mas já era muito inteligente, né? É só um empurrãozinho. Um abraço para todos e até a próxima.